Hoje a gente vai falar de um tema que é uma das coisas mais importantes que tem na coluna, que são as dores relacionadas às hernias de disco, às compressões graves, aos sintomas, aos tipos de tratamentos que a gente tem para isso, e de uma queixa que é das principais queixas aí da medicina. Então, dor nas costas, né, a lombalgia, ela é a segunda causa de procura às clínicas e aos consultórios e aos sistemas de urgência do mundo todo. Então, ela realmente extremamente importante como causa, e não só no Brasil, mas no mundo, e também como afastamento do trabalho. Então, uma quantidade muito grande de pessoas são afastadas do trabalho, perdem dias de trabalho por conta da dor nas costas, por conta da hernia de disco. Tudo bom? Bem, tudo ótimo. Tranquilo. Então, pessoal, vamos começar a nossa live. Hoje a gente vai falar basicamente de hernia de disco lombar, todas as suas variantes de sintomas, de tipos de dores, a relação dos tratamentos que tem, as cirurgias disponíveis quando necessário, a recuperação, tudo. A gente vai falar todos esses temas aí. E eu convidei o Dr. Daniel Paz. O Dr. Daniel Paz, ele é neurocirurgião lá da Escola Paulista de Medicina. Ele integra o nosso grupo de cirurgia da coluna na disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, absorveu técnicas modernas com grande facilidade. Então a gente vai poder discutir essas técnicas que hoje em dia são consideradas técnicas minimamente invasivas e que podem ser também aplicadas para esse tipo de doença, tá? Daniel, só para me apresentar para quem vier da sua página aí, do seu público, eu sou Vinícius Benites, também do grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina, e a gente já trabalha junto há algum tempo. Espero que o papo seja bem proveitoso para quem estiver escutando a gente, e para quem não estiver escutando agora, for escutar depois, vai ficar disponível aqui no Instagram e também na minha plataforma do YouTube, tá? Daniel, quais são as suas considerações iniciais aí para a nossa conversa de hoje? Então, primeiramente, Vinícius, gostaria de agradecer o convite. Foi a hérnia de disco, que a gente vem tratando há bastante tempo. É um tema extremamente relevante na nossa prática diária, na nossa prática clínica. É relevante porque a gente sabe que pelo menos 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas, sendo desses 80%, 2 a 3% das pacientes vão ter a clássica ciática, que é a dor que vai para a perna, né? E a gente, como especialista, neurocirurgião, especialista em doenças que acometem a coluna vertebral, a gente tem o nosso dever como médico de informar bem a população com relação ao diagnóstico, com relação ao prognóstico, ou seja, o que é que pode acontecer com o paciente que está com um quadro de hérnia de disco, e também informar sobre quais são as melhores opções de tratamento, tanto do tratamento conservador quanto do tratamento cirúrgico para cada tipo de situação. E a gente sabe que existe uma variabilidade clínica considerável em termos de apresentação clínica do paciente com hérnia de disco. Isso mesmo, legal. Bacana a introdução, Daniel. Eu vou só situar o que é hernia de disco. Hernia de disco todo mundo ouve falar. Tem hernia de disco, tenho dor nas costas, tenho dor ciática, etc. E tudo está mais ou menos relacionado ao mesmo tema. Primeira coisa, o termo hérnia, ele significa que alguma coisa do nosso corpo extravasou ou saiu para algum lugar, alguma cavidade, algum lugar que não era o lugar habitual, o lugar normal. Então, toda vez que a gente tiver uma estrutura do nosso corpo que foi para um lugar que não era para ter ele ali, isso é uma hérnia, tá? Não confundir com outros tipos de hérnia. Tem uma dezena de tipos de hérnia. Então, eu já, como às vezes a pessoa confunde, escuta só o nome hérnia, acha que é a mesma coisa, já me perguntaram até, doutor, eu tenho uma hérnia umbilical. Você trata de hérnia umbilical? Não, hérnia umbilical é uma hérnia que acontece do conteúdo abdominal, né? Não tem nada a ver com hérnia discal. Hérnia de disco é uma doença específica da coluna e tem uma série de hérnias no corpo inteiro. O corpo inteiro pode ter alguns tipos diferentes de hérnias e cada um uma especialidade que vai tratar. É que a nossa hérnia, a que a gente trata, tanto a hérnia de disco cervical quanto a hérnia de disco lombar, elas são as mais comuns em termos de sintomatologia, de sintomas, de queixa dos pacientes. A busca por médicos é muito grande de pessoas que têm essa condição.
Então, hérnia de disco. Entre as vértebras da coluna, a gente tem o disco, que é como se fosse um amortecedor. Ele tanto faz o papel de amortecedor, como ele faz o papel de dar mobilidade para a coluna, para permitir que a gente se movimente. Por vezes, esse disco ele se rompe, né? Ele não é um disco rígido, ele é um disco que tem uma mobilidade, tem uma flexibilidade, e às vezes ele se rompe. Quando ele se rompe, o conteúdo dele, que é mais macio, mais mole, ele pode sair e ir em direção a alguma estrutura neurológica, uma raiz, um nervo ou a própria medula. E isso vai causar sintomas. Tanto sintomas da ruptura dele, quanto sintomas da compressão dessas estruturas que eu acabei de falar, que são estruturas dos nervos. Tá? Então, basicamente, hérnia de disco é isso. Quando as pessoas escutam falar, eu tenho 3 hérnias de disco, eu fiz uma ressonância que demonstrou que eu tenho 3 hérnias de disco, tenho 2 na cervical, 3 na lombar, isso a gente escuta bastante e não tem um significado clínico, não importa tanto assim. Por quê? Porque hérnia de disco, o laudo de hérnia de disco na sua ressonância magnética, ele é muito comum. A maioria das pessoas acima de 40 anos que fizer uma ressonância vai vir com laudo lá de protrusão discal, de uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido. Isso não significa problema, tá? Isso pode ser um processo apenas do envelhecimento da coluna e que não representa nada de gravidade. Hérnia de disco que nos importa, que importa a gente médico, especialista em doença da coluna, são aquelas hérnias que dão sintomas. Então, por isso é tão importante que os pacientes, à medida que têm os sintomas, procurem o médico, porque o médico vai ser capaz de fazer essa junção do que ele vê no exame com o que ele vê no quadro clínico. Então, a queixa do paciente junto com o exame vão formar esse elo de ligação aí para a gente conseguir dar o diagnóstico e orientar o tratamento. Só olhar o exame não resolve muita coisa nem para o paciente, nem para a gente. Precisa da informação do paciente, do que ele sente, desde quando, etc, etc. Tá? Então, isso é hérnia de disco, tem que ficar bastante claro para vocês. Daniel, eu queria que você comentasse para a gente os sintomas de hérnia de disco. Quando a pessoa tem uma hérnia de disco que deu sintoma, em geral, o que ela reclama? Quais são as queixas e as variáveis possíveis aí da hérnia de disco? Então, Vinícius, você definiu bem o que é um disco intervertebral e fez uma analogia extremamente interessante com relação ao amortecedor. Para explicar os sintomas de hernia de disco, eu costumo explicar nos pacientes do consultório que o disco é como se fosse um babalu, onde tem a parte externa, que a gente chama de ânulo fibroso, e é o que vai dar sustentação ao disco. E a parte interna, que seria o núcleo pulposo, e que, por vezes, quando tem a ruptura do disco, ocorre a extrusão, ou seja, a herniação, a saída do núcleo pulposo. O problema dessa saída do núcleo pulposo é que, frequentemente, ela pode comprimir estruturas ao redor. No caso, o nervo. Então, quando o paciente tem a hérnia de disco, que é a extrusão do núcleo pulposo, ou seja, a saída do material gelatinoso que está dentro do disco e comprime o nervo, o paciente, classicamente, ele inicia um quadro de lombalgia, que é a dor lombar, dor na região lombar, que essa dor imediatamente irradia para a perna, ou seja, acomete o nervo ciático e, posteriormente, o paciente pode ficar até com a ciática pura. Isso é o caso, a ciática pura é a dor focada mais no membro inferior, que é onde o nervo ciático ele vai ter a inervação. Isso é o caso clássico. Mas tem alguns pacientes que têm um quadro de dor lombar mais significativo do que o quadro de dor na perna. Tem um paciente que tem só o quadro de dor na perna. Tem um paciente que ele inicia com um quadro muito forte de dor, que a dor vai reduzindo ao longo do tempo e às vezes ele vai se queixar de dormência, de formigamento, de queimação em uma área específica da perna, que depende, obviamente, do nervo que está sendo comprimido. E é importante também diferenciar que alguns pacientes têm um sintoma clássico de hérnia de disco e tem alguns pacientes que já têm uma coluna com artrose, com desgaste, com estreitamento que comprime o nervo e
soma-se um disco extruso. Então, tem uma agudização de um quadro de uma dor lombar prévia que o paciente já tinha. Então, essas são as principais, digamos assim, apresentações de um paciente com hérnia de disco. Sim. Então, o Daniel deixou bem claro, né? O que é mais comum é exatamente o paciente se queixar de dor nas costas e o paciente se queixar daquela dor que irradia para a perna, que pode estar junto, pode ter dor nas costas junto com a dor na perna, que é o que a gente chama de dor ciática. Então, quando alguém fala assim, ah, doutor, eu tenho nervo ciático, o que que significa isso? Significa que ele tem a dor, que é uma dor que irradia pelo glúteo, pela coxa, pela perna e vai às vezes até o pé. Isso é uma dor ciática clássica, né? Uma dor que compromete aí um dos nervos que formam, uma das raízes que formam o nervo ciático. Então, por isso que dá essa dor irradiada até o pé, tá? E tem algumas situações também que são situações de maior gravidade, tá? Isso são situações mais raras, são situações excepcionais, mas que a gente tem que ficar atento e o paciente também tem que ficar atento. Quais são essas situações? São situações em que a pessoa tem, basicamente, uma perda de força importante. Ele perdeu a força do pé, por exemplo. Associado à dor, ele perdeu a força do pé, não consegue levantar o pé. É um sintoma que a gente chama de pé caído. Isso é muito grave e tem que ser tratado imediatamente. Ou então o paciente, além de ter perdido a força do pé e está com uma sensação de dormência ali na região perineal, ele também teve alteração para fazer xixi, alteração para evacuar e está com formigamento naquela região genital. Isso aí é um sinal de extrema gravidade também, tá? É um sintoma de que o paciente tem que buscar o médico o quanto antes. E por quê? Porque o não tratamento desse tipo de problema, de uma maneira imediata e rápida, ele pode deixar a pessoa com sequela para sempre. Então, essa é a nossa importância. Enquanto o paciente está com um quadro clássico de dor, que é a maioria só tem dor, né? A gente consegue tratar clinicamente, inicia medicação, inicia alguma fisioterapia, alguma medida para dor, etc. Esse paciente que chega com esse quadro grave de perda de força, de alteração para fazer xixi, de alteração da sensibilidade ali da região do períneo, né, da região genital, esse paciente é grave, ele precisa ser tratado imediatamente. Então, a urgência, ela existe nesse tipo de caso, tá? Uma síndrome que a gente chama síndrome da cauda-equina, que alguns já devem ter ouvido falar, é uma síndrome de bastante gravidade que merece atenção, não só dos pacientes, como do médico, que tem que identificar isso e encaminhar para tratamento o mais rápido possível, tá? Então, citar essas duas coisas. O que o Daniel falou, que é o mais comum, casos aí de sintomas de dor, seja nas costas, seja irradiado, e os casos excepcionais e mais raros, que são os casos de perda de força, alteração sensitiva e comprometimento neurológico de uma maneira mais importante. Daniel, como que você vê o tratamento da hérnia de disco? Como que você acaba conduzindo, em geral, o tratamento da hérnia de disco no seu consultório? Então, Vinícius, minha estratégia de tratamento é o seguinte. Primeiro eu vou dividir os pacientes, classificar os pacientes que têm um quadro doloroso, ou seja, tem uma dor que vai para a perna, certo? E que não tem alteração do exame neurológico, ou seja, não tem uma fraqueza na perna, não tem uma síndrome de cauda-equina, que, como você explicou muito bem aí. Então, esses pacientes, inicialmente, o tratamento que eu preconizo é o tratamento conservador, certo? O tratamento conservador é uma combinação de medicações, e principalmente medicações anti-inflamatórias, porque a gente sabe que um paciente, quando está com hernia de disco extrusa, a dor na perna, a dor ciática, ela tem um componente misto. Ela tem tanto o efeito compressivo da hérnia sobre o nervo, quanto ela tem a própria reação inflamatória do local. Então, às vezes, quando o paciente diz, doutor, meu nervo está inflamado, em parte ele está certo. Porque tem um mecanismo inflamatório da dor e tem um mecanismo compressivo. Então, na fase aguda, eu sempre adiciono anti-inflamatório mais medicações analgésicas, certo? E as medicações analgésicas, eu vou aumentando a potência do analgésico de acordo com a graduação da dor do paciente.
que vai desde analgésico comum do nosso dia a dia, como dipirona, como paracetamol, até analgésicos mais potentes. E isso aí vai ser de acordo com o nível de dor do paciente. Mas sempre tem que ter anti-inflamatório, seja ele corticoide clássico, ou anti-inflamatório que todo mundo conhece, que é o diclofenaco, o cetoprofeno, que são bastante usados no nosso dia a dia. Além disso, eu com frequência encaminho para realização de fisioterapia analgésica, certo? A fisioterapia analgésica no sentido para melhorar o quadro de dor lombar, porque a gente sabe que o TENS, que é o choquinho, o clássico choquinho da fisioterapia, não tem indicação para dor ciática, para dor irradiada, para dessa dor da hernia de disco extrusa. Mas, com frequência, o paciente também tem uma dor musculoesquelética associada a uma dor lombar, e que isso aí pode contribuir no quadro de controle da dor. Ainda nos quadros agudos de hernia de disco, eu gosto de indicar as infiltrações. Que a gente sabe que as infiltrações com analgésicos e corticoide, que é um procedimento simples, rápido, que a gente costuma fazer bastante nos quadros de dor aguda, onde a gente faz uma aplicação com uma solução com corticoide e com anestésico perto do nervo. A gente vai adormecer o nervo, no caso com as medicações analgésicas, e também vai diminuir a inflamação por conta do corticoide. Então, a gente sabe que a maioria das hernias de disco, os pacientes vão melhorar no período de 4 a 6 semanas. Então, tanto as medicações analgésicas, quanto a fisioterapia, quanto as infiltrações na coluna, vão fazer com que o paciente passe por esse período com o mínimo de dor possível, ou com a dor controlada. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a hérnia de disco é uma condição benigna. A hérnia de disco extrusa, aquela dor forte que vai para a perna, é uma condição benigna. E autolimitada. O que eu quero dizer quando eu digo autolimitada? É que, em geral, dura 4 a 6 semanas, 8 semanas, no máximo 12 semanas. Eu só indico o tratamento na fase aguda, nesse período de 4 a 6 semanas, se tiver a presença de déficit neurológico. Na presença de déficit neurológico, aí não. Você tem que preservar a função neurológica do paciente, sob risco dele ficar com déficit para o resto da vida. E uma condição como claudequina é gravíssimo, porque o paciente vai ficar incontinente, vai ficar impotente, com uso de fralda, com potencial de ficar isso para o resto da vida, se você demorar mais do que 48 horas para operar. Então, tirando a situação de déficit neurológico, ou seja, fraqueza na perna ou claudequina, eu indico o tratamento conservador, com uso de medicações, fisioterapia e infiltração. Nos casos que não está melhorando com tratamento clínico, ou seja, já passou de 6, 8, 12 semanas, não está melhorando com tratamento clínico, não está tendo um controle efetivo da dor com as medicações, está com uma fraqueza, ou tem um formigamento, uma dormência, uma dor em queimação persistente, eu indico o tratamento cirúrgico. Com relação ao tempo de qual é o melhor período para operar, isso é extremamente relativo e depende de paciente para paciente. A gente sabe que quando o paciente tem déficit neurológico, quanto mais rápido tiver a possibilidade de operar, melhor para o paciente. Se for para controle do quadro de dor, eu indico o tratamento, em geral, a partir de 6 a 12 semanas nesse período, porque eu sei que a cirurgia é mais fácil tecnicamente e tem um menor risco de complicação do que uma cirurgia muito tardia. Isso mesmo, Daniel. Então, você pontuou muito bem. A dor, ela tem uma fase dela que é aguda, e que essa dor de fase aguda ela tem que ser tratada de uma maneira aguda também. Tem que ser, porque a dor aguda é muito forte, ela incomoda demais o paciente, limita. O paciente quando ele fala que travou da coluna, nada mais é do que uma dor aguda das costas. E aí ele merece um tratamento mais agressivo, com medicações para sair dessa crise, e eventualmente é o uso da infiltração, que ajuda bastante também, né? E aí o paciente, como o Daniel falou também, às vezes ele evolui dessas 6, 8, 12 semanas para uma dor crônica. E o que é essa dor crônica? É uma dor que ele tem constantemente, praticamente diária,
é uma dor de uma intensidade um pouco menor do que a dor aguda, em geral menor, bem menor do que a dor aguda, mas mais contínua praticamente. Ele sente todos os dias aquela dor, alguns numa situação durante ao se levantar, outros mais ao final do dia. Com alguns movimentos isso pode ser exacerbado, às vezes se manter em pé muito tempo, sentado, isso pode desencadear dor. E para essa dor crônica, o paciente vai merecer um tratamento específico, que aí é bem diferente desse tratamento que o Daniel falou. Porque na dor crônica, dar anti-inflamatório ele não ajuda. Né? O anti-inflamatório ele é para ser feito por curtos períodos. Você toma anti-inflamatório, aquele período de crise ali, 5, 7 dias, já está de ótimo tamanho. Aí, para esses pacientes de dor crônica, o tratamento é completamente diferente. Então, uma dor que é contínua há várias semanas ou até meses, você vai ter que fazer uso de medicação diária, né, inicialmente, associado a outras técnicas. Né? Eu vi que perguntaram sobre acupuntura, tudo mais. A acupuntura é uma das técnicas que você pode utilizar para alívio de dor crônica, no médio e no longo prazo. Outras técnicas, como a própria fisioterapia, o Rolfing, o fortalecimento, que é importantíssimo para proteger a coluna. Então, o fortalecimento é absolutamente fundamental para quem quer ter qualidade de vida relacionada à saúde da coluna. Tem que fazer isso continuamente. A gente só não indica que faça o fortalecimento na fase aguda, naquela dor que o paciente está travado. Saindo dessa fase aguda, entrando na dor crônica, ele tem que fazer o fortalecimento. Isso é uma rotina importante que a pessoa deve seguir. E aí ele vai merecer medicações. Quando não resolve com medicação, ele vai precisar de um tratamento superior ali, um outro nível de tratamento. E aí pode entrar justamente um outro tipo de bloqueio, que a gente pode fazer também nessa fase. E quando ele ainda tem essa dor, tratamento conservador não melhorou, fortalecimento não melhorou, fisioterapia, acupuntura, etc., não teve resultado, fez um bloqueio, não melhorou, esse paciente ele pode sim evoluir para necessidade de cirurgia. Então, o paciente ele pode ser operado tanto na fase aguda, naquela situação específica que o Daniel falou, em que há uma perda de força, uma perda de função do nervo, ou então numa fase crônica, ali depois de meses de dor, quando essa dor ela é intratável. Né? Então, o que é dor intratável? É aquela dor que você tentou tratar, o médico tentou tratar de várias formas e não teve resultado. E a qualidade de vida do paciente está debilitada. Ele não consegue frequentar uma atividade de lazer, ele não consegue fazer a manutenção de atividade física dele, o humor começa a ficar prejudicado, o trabalho fica prejudicado, até atividades domésticas começam a ser alteradas por conta da dor. Então, nessa situação, não tem sentido viver dessa forma, sendo que existem tratamentos efetivos e que são de rápida recuperação para os pacientes. Então, por isso que eu chamo atenção para essa questão também. Tá? Tem que haver um equilíbrio entre o período de espera e o período de indicação de tratamento. Então, para tudo, a gente tem que fazer essa decisão em conjunto, principalmente para a situação crônica, a decisão em conjunto entre o médico e o paciente. Para fase aguda, em que há uma perda neurológica, aí essa decisão, o médico tem que ser mais agressivo e mais incisivo em explicar para a pessoa que se ele não operar, ele corre sérios riscos de ficar com sequela e sequelas graves para o resto da vida. Imagina o homem ficar impotente ou perder a função do pé, né? A mulher da mesma forma. Isso é gravíssimo, né? Para o resto da vida a pessoa fica com uma sequela. Então, a gente tem que ser incisivo, orientar o paciente e ser agressivo nessa fase, porque quanto antes a gente resolver, acaba sendo melhor. Daniel, agora então a gente já falou desses tratamentos, conservador, a gente já passou pela fisioterapia, já passou pela acupuntura, já fez um bloqueio, o paciente às vezes já foi para a fase crônica da dor, já tomou seu remédio há lá 2 meses seguidos, ele está com dor ainda, fizemos um bloqueio depois, ele não respondeu, não está evoluindo, não está conseguindo ter melhora no seu dia a dia, e aí a nossa decisão, tratamento cirúrgico. São basicamente nessas situações que você indica o tratamento cirúrgico? Exatamente. Então, de fase aguda, se o paciente tiver presença de algum déficit neurológico. Passou a fase aguda, ou em qualquer momento, se ele evoluir com piora neurológica e aparecimento de algum déficit neurológico, alguma fraqueza no pé, dificuldade de segurar a urina, em qualquer momento, em qualquer tempo do tratamento,
indicação de cirurgia de urgência, certo? Caso o paciente passou pelo período de que a gente já sabe que 90% dos pacientes vão melhorar espontaneamente só com as medicações, as infiltrações e com a fisioterapia. E o paciente não melhorou. E persiste com dor, persiste com falta no trabalho, persiste com incapacidade devido a essa dor. A gente está usando medicações também que até a gente não comentou ainda, que são as medicações que a gente chama de neuromoduladores, e um dos representantes principais é a pregabalina. E mesmo assim, o paciente não está tendo controle efetivo da dor, indica o tratamento cirúrgico. Tá. Com relação à possibilidade de cirurgia nesse momento e especificamente para hérnia de disco com compressão de nervo, ou seja, aquela dor que vai para a perna, as duas principais técnicas são a microcirurgia, onde você vai fazer a microsectomia com o uso de microscópio, né? Ou a dissectomia realizada com o mesmo objetivo, mas com a utilização de endoscópio. Daniel, eu vou pedir para você explicar mais para a gente sobre isso, que aí a gente entra num tema bastante interessante que as pessoas vão gostar. E eu queria ressaltar a tecnologia e a segurança que está envolvida na cirurgia de coluna atual. Então, hoje em dia, isso os pacientes também eles gostam de saber e, obviamente, é muito importante que eles saibam para tirar um pouco daquele medo que muitas vezes as pessoas têm de escutar falar que um fulano foi operado e ficou na cadeira de roda, que era uma cirurgia muito perigosa, que demorava muitas horas, ficava na UTI, perdia sangue, etc, etc. Isso a gente escuta com quase todos os dias nos nossos consultórios. Isso é normal de escutar e isso faz parte desse boca a boca que as pessoas vão falar e a informação chega desencontrada e muitas vezes uma informação que vem de um passado em que as técnicas eram completamente diferentes do que a gente utiliza hoje em dia. Então, a segurança e a tecnologia que está envolvida na cirurgia de coluna hoje em dia é muito grande, tá? Então, a gente, primeiro, as técnicas de anestesia são muito eficientes. O paciente, ele vai para uma anestesia, ele está com total controle, o anestesista está com total controle sobre o paciente, de todas as funções vitais dele, né? A segurança altíssima para isso, para função cardíaca, função renal, função hepática, etc., tudo funcionando adequadamente e o anestesista consegue controlar muito bem, né? Aqueles riscos que a pessoa fala, doutor, eu não tenho medo de cirurgia, eu tenho medo só da anestesia. Isso hoje em dia a gente sabe que é uma bobagem. A anestesia ela é extremamente segura. Outra coisa, muitas das vezes a gente opera, em alguns casos, utilizando uma monitorização do nervo. A gente consegue ter controle exato do nervo, porque fica um médico que coloca eletrodos no corpo do paciente e consegue monitorizar isso. Outra coisa que a gente utiliza de rotina é um microscópio. E qual que é a função do microscópio? O microscópio ele é fantástico, porque com a visão do microscópio, uma estrutura que é muito delicada, muito pequena, ela fica super grande e fácil visualização. Então, a gente consegue ter uma precisão extremamente grande, extremamente alta. E isso, obviamente, está relacionado com a segurança do paciente e a segurança do médico também. Além disso, técnicas como a endoscopia, que ela está em grande desenvolvimento, está sendo muito utilizada cada vez mais, ela permite exatamente isso, permite uma visualização, a gente consegue enxergar a estrutura com uma nitidez muito grande e com uma agressão cirúrgica, um corte pequeno, uma agressão à musculatura mínimo, e aí acaba que o paciente tem uma recuperação também muito mais rápida. E quando o paciente, ele, além dessa hérnia, ele também tem algum grau de instabilidade, né? A coluna não está completamente estável, etc., a gente pode lançar mão de outras técnicas cirúrgicas que a gente vai falar mais para frente, também por técnicas menos invasivas, menos agressivas e que vão levar o paciente a uma recuperação muito mais rápida. Então, eu queria só deixar bem frisado essa questão da segurança que a gente vê na cirurgia de coluna atualmente, que envolve toda a equipe, desde da enfermagem que vai tomar conta, da fisioterapia que vai cuidar desse paciente no setor de internação, até dentro do centro cirúrgico com o anestesista, o cirurgião, os auxiliares e a equipe de enfermagem que está cuidando desse paciente. Então, isso é bem
É bem interessante. Daniel, me fala uma diferença entre essas duas, entre os dois tipos mais comuns de cirurgia para retirada só da hérnia de disco, que é uma microdissectomia e o outro é a endoscopia. Então, primeiro que esse tema de endoscopia já me causa um certo entusiasmo, né? Que eu adoro, particularmente eu adoro a técnica endoscópica. Mas fazendo um breve resumo sobre a cirurgia, a dissectomia, que é a retirada do disco, do fragmento extruso na cirurgia de hérnia de disco, ela começou há quase 100 anos, 98 anos. Porque a primeira série dos médicos cirurgiões que começaram a tratar a hernia de disco é de 1922. Sendo que naquela ocasião eles faziam uma incisão muito grande nas costas, uma incisão de uns 20 centímetros, para fazer a remoção do fragmento de disco. Depois, com o desenvolvimento da anatomia, das técnicas microcirúrgicas, das técnicas anestésicas, do entendimento da anatomia e da doença, cada vez mais foi reduzindo a incisão cirúrgica. E, obviamente, também com o desenvolvimento de materiais cirúrgicos, de arsenal que possibilita realizar o procedimento cirúrgico, como o microscópio. A microscópio é da década de 70. Então, a cirurgia começou na década de 20. Na década de 70 foi implementado o microscópio. Então, aquelas cirurgias que inicialmente eram 20 centímetros, passou para cirurgias com só o maior entendimento da anatomia e da doença. Passou para incisões menores, coisa de cerca de 6 a 8 centímetros, que, obviamente, o descolamento muscular é menor, a remoção de estruturas ósseas da coluna é menor e o paciente tem uma recuperação melhor. Depois, com o advento do microscópio, na década de 70, a gente conseguiu fazer cirurgias menores ainda para a remoção do disco. Então, cirurgias com incisão de cerca de 3, 4 centímetros. E agora, com o uso do endoscópio, a gente consegue fazer a remoção do fragmento de disco com incisões mínimas de 7, 8 milímetros, onde tem uma preservação muscular, onde a gente não precisa fazer remoções ósseas para remover o fragmento discal. E o objetivo da cirurgia, independente se vai ser por microscópio ou vai ser por endoscópio, o objetivo é exatamente o mesmo. É descomprimir o nervo. E como você vai descomprimir o nervo? Retirando o fragmento de disco que está comprimindo. A questão é que hoje, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente consegue remover o fragmento discal que está comprimindo o nervo com incisão de 7, 8 milímetros, com possibilidade de alta hospitalar no mesmo dia, e mais no período de Covid é que isso aí fica mais saliente, né? Por exemplo, semana passada eu fiz 2 cirurgias endoscópicas. A primeira cirurgia, o paciente foi de alta com 5 horas no pós-operatório, e na outra cirurgia, com 8 horas, o paciente de pós-operatório, ele ligou para mim, pedindo para eu voltar no hospital para dar alta para ele. Então, o que me fascina é a questão de, nesses 100 anos, como a medicina foi desenvolvendo tantas técnicas microcirúrgicas, o entendimento da doença, as técnicas anestésicas, e, além disso, a segurança hoje com que a gente pode fazer cirurgias nos hospitais. Por quê? Em paralelo, o desenvolvimento do arsenal terapêutico e do conhecimento médico, das habilidades e técnicas cirúrgicas, hoje, sem interno paciente, ele não é cuidado único exclusivamente pelo médico. Tem um enfermeiro, tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta. Então, tem uma equipe grande dando assistência ao paciente e com entendimento extremamente detalhado da doença. Então, só para finalizar um pouco com relação a isso aí, a diferença entre a endoscopia e a microscopia, que são as principais técnicas de remoção cirúrgica, ela basicamente tem o mesmo efeito em termos de melhora clínica do paciente. Entretanto, as diferenças são pequenas. Pequenas em termos de incisão menor da endoscopia,
possibilidade de alta mais rápido, menor dor no pós-operatório, mas em termos de melhora clínica, as duas são igualmente efetivas. E, obviamente, a decisão de microscopia ou endoscopia, a decisão é mais do preferência do cirurgião é, é, do que a necessidade de fazer uma cirurgia por endoscopia ou por microscopia. Como, já que você consegue remover a hérnia, seja por uma técnica ou por outra. Legal. Isso mesmo, Daniel. Isso é o fascínio aí da medicina. A medicina ela evolui, as tecnologias vão aparecendo e essa tecnologia, quem consegue acompanhar, né, os médicos que vão acompanhando essa técnica, elas vão ficando cada vez mais fáceis de serem realizadas. Eu vi até alguém falando que teve uma experiência que foi ruim, etc., com uma técnica. O que eu sempre gosto de frisar, não é a técnica que é ruim, tá? Muito da cirurgia está relacionado com o preparo, com a capacidade, com a experiência do cirurgião. Isso é extremamente importante. Então, por isso que os cirurgiões mais habilitados, mais treinados, mais experientes naquilo, eles são, os resultados acabam sendo melhores. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas também, que às vezes não é a técnica que foi o problema. Às vezes pode ter tido uma questão relacionada a isso, porque essas técnicas, elas demandam um treinamento grande. Então, para a gente chegar nesse ponto de capacidade de fazer algumas cirurgias com maior complexidade, o treinamento foi muito grande, não só na faculdade, como depois na residência médica e depois com a formação como cirurgião de coluna, que a gente viaja para vários países, faz cirurgias em cadáveres, faz cirurgias em modelos, né, experimentos, estudos, etc., para a gente chegar nessa capacitação. Então, isso é muito importante para as pessoas também não acharem que é o método que é ruim, tá? Tem que levar isso em consideração. E tem situações em que a técnica de retirada do disco, seja por endoscopia ou seja por microscopia, ela não vai ser suficiente. Por quê? Porque o paciente, além da dor irradiada para a perna, ele tem uma instabilidade da coluna. A coluna não está totalmente estável, o paciente tem dor nas costas também. A dor nas costas é muito importante. Para esses casos, muitas das vezes a gente tem que lançar mão de outras técnicas cirúrgicas. Seja uma técnica que a gente chama de artrodese, ou seja uma técnica que a gente chama de artroplastia. Também vão poder ser utilizadas caso a caso, muito individualmente, e é por isso que é extremamente importante o médico individualizar o tratamento. Ele vê um paciente na frente, ele vê o sintoma desse paciente, ele vê o exame desse paciente, e a partir disso ele vai fazer a escolha da melhor técnica. Ele vai, para esse paciente a endoscopia vai ser muito boa, para esse paciente a artroplastia vai ser muito boa, né? Ou não, esse paciente merece uma artrodese. E para cada um a gente vai fazer essa decisão em conjunto, explicando para o paciente para ele se sentir confortável também. A artrodese, ela retira o disco, estabiliza a coluna e fixa a coluna. A gente faz isso tudo por técnica minimamente invasiva, então agressão cirúrgica é pequena, sangramento pequeno, recuperação mais rápida, uso de medicação menor. O paciente, em geral, opera num dia, vai para casa no dia seguinte. Então, acaba sendo uma cirurgia também de ótima recuperação e que vai devolver o paciente para as atividades dele normalmente. E a artroplastia também, para alguns casos de pacientes jovens que têm dores nas costas, associadas às dores nas pernas, a gente pode escolher a artroplastia. E a artroplastia, técnica pouquíssimo agressiva também, pode dar alta, às vezes, no final do dia ou, em geral, no dia seguinte, e com uma recuperação bastante boa para atividade física, atividade do trabalho. Isso o paciente vai retornando de uma maneira mais rápida do que era no passado, com aquelas coisas que o Daniel falou, grandes, com grande descolamento muscular, com sangramento, com dor terrível, e isso era ruim, e isso que ficou de experiência para muitas pessoas que vão passando para frente. Tá? Daniel, qual que é o resultado que você espera quando você faz essa cirurgia? Você fez o paciente procurou, a gente chegou na decisão de fazer a cirurgia para retirada da hérnia, simples, só vai retirar, não vai fazer colocar nenhum tipo de prótese. O que você espera desses pacientes? Eles vão ficar sem dor totalmente, eles podem ter uma dormênciazinha, alguma sensação de dor no trajeto do nervo
por alguns dias. Como que acaba sendo a evolução que você vê na tua experiência? Então, Vinícius, com relação ao resultado cirúrgico, para controle de dor, principalmente mais precoce, os pacientes, 90% dos pacientes vão ter um controle do adequado ou ficar sem dor, certo? A taxa de, digamos assim, insucesso da cirurgia ou que o paciente vai ficar com algum grau de dor no pós-operatório é em torno de 5, no máximo 10%, certo? Então, o que tem que ser levado em consideração é, primeiro, qual o status neurológico do paciente no pré-operatório, certo? Porque a gente sabe que quanto mais tempo de compressão, maior a possibilidade de ter uma isquemia no nervo, o nervo ficar mais machucado e mesmo que você pode fazer a remoção da hérnia, o paciente melhora da dor, mas ele se queixa ainda de uma dormência e um formigamento no trajeto do nervo. Mas isso aí depende muito de o quanto o nervo foi lesionado antes da cirurgia, ou seja, devido à hérnia de disco comprimindo o nervo, certo? Isso é extremamente importante porque alguns pacientes se operam, melhorou da dor e no pós-operatório fica com dormência. Na maioria das vezes, essa dormência é transitória e ao longo do segmento, ao longo dos dias e semanas, 2, 3 semanas, o paciente vai melhorar da dor, certo? No pós-operatório, eu sempre recomendo que o paciente evite flexão do tronco com carga, porque a gente não sabe quais são os movimentos que melhoram o disco, mas a gente sabe os movimentos que definitivamente pioram o disco e que causam maior estresse, maior estresse biomecânico sobre o disco, que são os mecanismos de flexão com carga e os mecanismos de rotação da coluna, certo? Então, no pós-operatório precoce, durante 15 dias, eu evito que o paciente pegue peso, libero para o trabalho o mais rápido possível, não preconizo de forma alguma repouso, pelo contrário, o paciente no pós-operatório tem que retornar às atividades, tem que trabalhar, tem que fazer musculação, tem que fazer a sua fisioterapia, tem que reabilitar a musculatura. Isso é fundamental para uma melhora mais rápida e uma melhora mais adequada no pós-operatório. Então, o número, assim, para ter em mente, e que eu sempre falo para os pacientes, o que eu espero é que, mais de 90% dos pacientes vão ter um resultado excelente. Excelente no pós-operatório. Seja por endoscopia ou seja por microscopia. No microscópio, a única diferença é que você tem um pouco de descolamento muscular a mais, mas nada tão significativo, como tem descolamento a mais na musculatura, é natural o paciente ter ficar com dor no local da cirurgia, que ele fala a dor do corte, e que essa dor é crescente nos primeiros 2 dias, mas que você controla com analgésico, anti-inflamatório, e depois de 10, 15 dias, essa dor já está resolvida. E com relação ao retorno ao trabalho, tanto com a técnica quanto para outra, o que eu recomendo é retornar assim que o paciente tiver possibilidade. Tem alguns pacientes que, obviamente, se tiver um déficit neurológico, tiver uma fraqueza, vai passar por um período de reabilitação maior, mas o paciente que a indicação foi aquela dor crônica, que não melhorou, que dor na perna e que estava com a função neurológica preservada, eu tento reabilitar o mais rápido possível, retornar às atividades, retornar ao trabalho, liberar para fazer todas as atividades e sempre levando em consideração que o pós-operatório de qualquer cirurgia na coluna é importante fazer a reabilitação da musculatura, é importante manter uma postura adequada, trabalhar de maneira ergonômica, controle do peso corporal, tudo isso aí é extremamente importante para a gente ter um pós-operatório mais tranquilo e ter o melhor resultado possível. Legal. Muito legal, Daniel, a sua orientação. Para as pessoas também, pessoal, fica claro isso, que a recuperação hoje em dia, que a gente espera como médico, como especialista, é que a recuperação seja rápida. Não tem sentido, hoje em dia, a gente operar uma pessoa para deixá-la na cama durante 30 dias em reabilitação. Isso aí não existe mais, está fora de propósito. A gente quer operar e devolver essa pessoa o mais rapidamente possível para as atividades normais dela, seja atividade de lazer, seja dirigir, trabalho,
atividades físicas. Então, tudo a gente quer que as pessoas voltem o mais rápido possível. E claro que a gente vai passando essas orientações a depender do tipo de cirurgia, do tipo de paciente. A gente vai explicando individualmente para cada um. Daniel, a gente está chegando no final dessa live e eu acho que foi um tema muito legal. Conseguimos explicar para as pessoas todos os parâmetros aí da hernia de disco, a sequência de lógica do que é a hernia de disco, os sintomas, o tipo de tratamento, as cirurgias e tudo mais, até o resultado depois das cirurgias. Eu queria agradecer bastante a tua disponibilidade de tempo para conversar comigo hoje à noite e deixar um grande abraço a todo mundo que nos assistiu e aos que vão nos assistir posteriormente. Então, Vinícius, eu primeiro, para finalizar aqui, agradeço o convite e te parabenizo por essa tua iniciativa de estar levando informação de qualidade, informações com um tema extremamente relevante, que dor nas costas, hérnia de disco, problemas de coluna, simplesmente um problema de saúde pública, dada que é extremamente frequente. Então, ter informação de qualidade para um médico extremamente competente e com alto gabarito técnico, a população só tem a agradecer, né? Legal. Então, parabéns tua iniciativa e continue nesse trabalho que está tendo muito sucesso. Daniel, muito obrigado e quem sabe a gente volta a falar futuramente de outros temas aí que foi bastante interessante a nossa conversa hoje. Pessoal, um grande abraço. Daniel, um abração. Até mais. Tchau, tchau.